Olá pessoal, boa noite. Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico. Estou aqui no nosso canal Toques do Chico para discutir hoje um assunto que é extremamente interessante, mas que é na mesma medida que interessante e complexo, que é a diferença entre atitude e comportamento. Será que tem diferença entre atitude e comportamento? Será que há uma relação entre atitude e comportamento? Há uma relação entre esses dois conceitos que nos ajuda a produzir melhores ou piores resultados no nosso dia a dia? Bom, se eu estou aqui falando sobre atitude e comportamento, já dá para a gente imaginar, pressupõe-se que haja uma diferença entre atitude e comportamento. Embora essas duas palavras elas sejam usadas muitas vezes como sinônimos no senso comum, elas não são. E eu poderia começar dizendo assim que comportamento é tudo aquilo que a gente faz. Comportamento é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente materializa. Comportamento são as nossas ações. Então a gente se comporta o tempo todo no nosso dia a dia. A atitude, por outro lado, ela tem uma relação direta com a nossa predisposição de fazer alguma coisa, com a nossa intenção de fazer uma coisa. Ela não é necessariamente a materialização de algo, como se dá com o comportamento. E aí a pergunta que fica é assim: será que a gente está conseguindo correlacionar as nossas atitudes e os nossos comportamentos de forma que os nossos resultados eles sejam positivos, eles sejam exitosos? Será que as nossas atitudes estão impulsionando comportamentos que nos levem aonde nós queremos chegar? Porque essa relação ela não é tão bem sucedida assim no nosso dia a dia. Porque em boa parte das vezes, as nossas atitudes caminham para um lado, os nossos comportamentos caminham por outro. Por que será que muitas vezes os nossos comportamentos eles não produzem aquilo que a gente gostaria de produzir com eles? Por que será que muitas vezes a gente faz e não consegue atingir os resultados que gostaríamos de atingir? E a resposta disso está justamente em como a gente consegue conjugar as nossas atitudes com os nossos comportamentos. Porque as nossas atitudes, elas antecedem os nossos comportamentos, elas vêm antes dos nossos comportamentos. E as nossas atitudes correspondem a algo extremamente complexo, porque as nossas atitudes, elas são uma junção daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente quer fazer. Uma atitude é uma conjunção daquilo que a gente pensa sobre algo, daquilo que a gente sente em relação a isso que a gente pensa e daquilo que a gente quer fazer em relação àquilo que a gente pensa e sente. Esse conjugado do que se pensa, sente e quer nos leva a um comportamento, nos leva a fazer alguma coisa. Só que vejam, quando aquilo que a gente pensa, sente e quer não está em harmonia, quando aquilo que a gente pensa, sente e quer não vai na mesma direção, imagino eu que já fique mais ou menos claro para vocês que aquilo que a gente produz enquanto resultado, ou seja, o nosso comportamento, tende a ser um comportamento que não se sustenta. Um comportamento que é um comportamento bamba, que é um comportamento que não produz os resultados que gostaríamos de produzir. E aí está a chave de boa parte dos nossos insucessos. Aí está a chave de boa parte de tudo aquilo que não funciona como gostaríamos que funcionasse. Vamos pensar num exemplo. Eu gosto sempre muito dos exemplos, porque os exemplos eles nos ajudam a materializar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquilo que dá certo ou não dá certo. Vamos pensar numa coisa. Imagine que você gostaria de perder peso, que você está acima do peso, não é? E que você tem uma série de comportamentos que se direcionam a te levar à perda de peso. Por que será que você não perde peso? Claro que nós poderíamos dizer que há organismos e organismos, há pessoas que têm predisposição a reter mais gordura que outras, há pessoas cujo organismo é mais rápido do que o de outras, mas nós não podemos colocar toda a responsabilidade desse processo de perda de peso só no aspecto biológico, porque senão nós só tomaríamos remédio para tentar resolver essa questão da perda de peso. Se nós pensarmos na perda de peso como exemplo, vejam uma coisa.
Qual será que é a atitude da pessoa em relação à perda de peso? Qual será que é a atitude da pessoa para conseguir atingir o resultado que pretende? Ficar mais magra. O que será que a pessoa pensa em relação à perda de peso? Será que ela pensa que perder peso é algo complexo, é algo simples, que perder peso é algo necessário, que perder peso é algo que ajuda a que ela se insira de uma forma positiva socialmente? Isso é o que ela pensa em relação à perda de peso. Isso é uma parte da atitude da pessoa. Só que aquilo que ela sente em relação à perda de peso, será que ela vai se sentir mais confiante? Ela vai se sentir mais bonita? Ela vai se sentir mais saudável? Ela vai se sentir mais disposta? E o que será que ela quer fazer em relação à perda de peso? Será que ela quer começar a fazer regime? Ela quer começar a fazer natação? Ela quer cortar carboidrato? Ela quer cortar chocolate? Ela quer associar tudo isso? A junção desses três elementos, aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa sente e aquilo que a pessoa quer, produz uma atitude. Produz uma atitude em relação à perda de peso. Quando esses três componentes que formam qualquer atitude, ou seja, aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se quer, estão numa mesma direção, quando essa atitude é uma atitude consonante, é uma atitude congruente, a probabilidade de que os comportamentos que decorram dessa atitude, comportamentos esses que podem ser fazer regime, fazer natação, malhar, cortar carboidrato, cortar chocolate, tomar remédio, procurar um médico ou fazer tudo isso junto, a probabilidade de que esses comportamentos sejam comportamentos positivos é muito maior. Mas claro que aí há uma incógnita e há um segredo muito grande. Como fazemos para alinhar esses componentes da nossa atitude de modo que as nossas atitudes produzam comportamentos de sucesso? Sobre isso a gente fala no nosso próximo vídeo aqui nos Toques do Chico. Tomara que essas discussões, tomara que essas reflexões nos ajudem a encontrar algumas respostas para problemas que são problemas de todos nós, do nosso dia a dia. Um abraço, boa noite, boa semana para todo mundo. Até o próximo encontro.